Aê, vamos lá, galera, então falar de feudalismo agora, beleza? Nós vamos entender aqui o processo que levou à formação desse sistema econômico, as principais características e como ele foi desfeito, né? E o tempo que isso durou, obviamente fazendo aí algumas diferenciações aí entre alguns conceitos que a gente costuma confundir, tudo bem? Então, para a gente começar a falar de feudalismo, certo? A gente precisa caracterizar o que é o feudalismo. O feudalismo, portanto, é um modo de produção, ou seja, é uma maneira pela qual um povo sobrevivia, um grupo sobrevivia, então tem a ver com economia. Tudo bem? A gente pode falar de política feudal, a gente pode falar de sociedade feudal, mas o feudalismo em si é um sistema econômico. O que vem a partir daí é decorrência do sistema econômico. Tudo bem? Não aconteceu de uma hora para outra, existiu uma longa transição da queda do Império Romano para a formação do feudalismo, tudo bem? O feudalismo, a gente não pode dizer que houve o feudalismo é um sistema bastante descentralizado, né? Um sistema bastante que dependeu bastante de um território muito grande, então a gente fala de diversos feudalismos, né? Então a gente vai caracterizar aqui mais ou menos o geral de feudalismo. Então ele demorou mais ou menos uns 500 anos para se formar e uns 500 anos para morrer. Então, nesses 10 séculos, nesses mais ou menos 1000 anos que o feudalismo funcionou na Europa Ocidental, a gente nunca teve um feudalismo só, um feudalismo pronto, né? Então teve uma longa transição da Idade Antiga para a Idade Média e da Idade Média para a Idade Moderna, tudo bem? E a gente vai precisar fazer uma diferenciação aí entre o que seria o feudalismo e a Idade Média. Afinal de contas, os dois começam juntos e terminam juntos, mas um é um sistema econômico e o outro é um período de tempo, beleza? Como é que a gente entende as principais características do sistema feudal? Bom, o sistema feudal ele é uma mistura de costumes, certo? E ele surgiu dessa mistura entre bárbaros e romanos, não é? Então a desintegração do Império Romano fez com que povos que viviam além da fronteira romana passassem a tomar conta de um território que havia sido de cultura latina, né? Então a gente vai ter aí aos poucos uma miscigenação cultural entre grupos bárbaros diversos, não é? E o que seria a cultura mais unificada dos romanos, não é? De todos os reinos bárbaros que a gente viu, né, de todos os povos, de todos os grupos, de todas as regiões que passaram a invadir o Império Romano, o único que mostrou ter um pouco mais de organização ou centralização foi o Reino Franco, né, que foi o grupo germânico dos francos que tomou conta, né, de parte do Império Romano, que seria a Gália, né, para os romanos, e teve uma certa unificação. A questão é que o sistema feudal em geral é caracterizado pela descentralização política, e a gente já vai entender o porquê disso, né? A gente não vai falar de uma centralização, ou de um rei só, ou de um nobre tomando conta. A gente vai ter a fragmentação, a divisão do território em pequenas porções de terra, cada um com o seu nobre, cada um com o seu senhor feudal, ok? E basicamente o que vai fazer com que isso tenha uma certa organização, por mais que não seja uma unificação política, mas que tenha uma organização, não é? Vai ser a questão da religião, né? Enquanto a Igreja Católica vai ser a única grande instituição romana que vai sobreviver, não é, às invasões bárbaras, né? Porque ela passa a converter os bárbaros, né? Os bárbaros vão começar a assimilar devagarzinho, né, o cristianismo, não é? A Igreja Católica passa a ser mais ou menos a herdeira, né, das terras que eram dos romanos. Então o que acontece? A Igreja Católica vai aos poucos ganhando um espaço muito além da religião. Então a religião vai servir de pretexto para a Igreja Católica organizar e coordenar esse sistema, que primeiro é econômico, né? Como a gente já disse, né? E para manter essa economia funcionando eu preciso ter uma estrutura social, certo? Então o poder da igreja não vai ser só religioso, ele vai ser econômico,
portanto ela passa a organizar a sociedade e, obviamente, isso vai ter consequências, não é? Já que ela vai decidir para quem ceder as terras, então ela passa a ter um poder político e, com certeza, isso vai ter também desdobramentos culturais. Tudo bem? Falaremos então especificamente das principais características do sistema econômico do feudalismo, não é? Então, o que a gente precisa prestar atenção são as instituições, ou melhor, né, os costumes que eram de romanos e os costumes que eram de bárbaros, os principais, não é, que geraram esse sistema. Então, a gente vai ter três grandes, não é, costumes germânicos e romanos que vão fazer esse processo de fermentação aí, por mais que demorado, né? Mas esse processo de fermentação que vai resultar no feudalismo, né? O colonato, então, vai ser uma tradição que surgiu no final do Império Romano, não é? Aonde a gente vai lembrar lá de Roma, né? Da crise do século III, etc., não é? Aonde o camponês, o plebeu romano, né? Ele vai trocar o serviço dele por proteção, né? Então ele vai trabalhar na terra do senhor de graça, ok? E em troca disso o senhor vai protegê-lo do quê? Do que já vinha acontecendo há muitos séculos, as invasões que estavam diminuindo o território do Império Romano, não é? Os outros dois costumes são costumes bárbaros. Eles receberam nomes romanos, nomes em latim, mas são costumes bárbaros, tudo bem? Então, um costume bárbaro, e os dois são germânicos, né, dos grupos dos germânicos, né, o comitatus, certo? É aquela relação entre os guerreiros, não é? Que mesmo sem muita tática, mesmo sem muita organização militar como tinham os romanos, essa relação de lealdade entre os guerreiros e entre os líderes, não é? Das tribos que passaram então a invadir o Império, gerou o que pro feudalismo vai ser a relação entre suzerano e vassalo, entre um nobre maior e um nobre menor, não é? Então o suzerano é quem cede a terra e o vassalo é quem recebe a terra. Então o comitatus vai começar a ter uma relação aí com o colonato, tudo bem? Já que o colonato tem a ver com a troca do serviço pela terra, não é? E a proteção, já que as invasões bárbaras geraram muito medo, não é? Na população. Bom, o último tradição que a gente vai ver aqui dos bárbaros é o benefício, não é? Que era mais ou menos... Isso acontecia, obviamente, também dentro do Império Romano, né? Quando um líder, um guerreiro ganhava o território de outra tribo, os seus soldados mais leais, os seus guerreiros mais leais, ficavam com parte daquela terra que foi conquistada, né? Porque ele não ganhou tudo aquilo sozinho. Então, o cara recebia terra, certo? Como recompensa por essa lealdade, por essa troca, né, do comitatus, certo? Então essa terra que também vai ser costurada aí entre o comitatus, o colonato e agora junto com o benefício vai formar o sistema feudal que, você pode ter percebido, é totalmente baseado na posse da terra. Então a gente diz que o sistema feudal é um sistema rural, tudo bem? E é um sistema que não depende de dinheiro, então por isso ele é amonetário, ok? Então vai ter uma ruralização da economia, diferente do que estava acontecendo no Império Romano, não é? Já que Roma, por exemplo, era uma cidade totalmente urbana, ela não tinha, imediatamente ela não dependia de nada agrário, né? Ela era totalmente uma cidade voltada ao comércio, né? Então a gente tem uma urbanização muito grande, né, da economia, né, principalmente da cidade de Roma, no final do Império. A gente não precisa nem falar de Constantinopla, não é, que foi uma cidade extremamente econômica, comercial, não é? Então dependia do comércio. Então o que a gente vai ver na Europa Ocidental é que a gente precisa ter o contato entre bárbaros e romanos para falar do feudalismo e que isso vai gerar uma fragmentação, uma divisão desse poder e não vai estar focado mais nas cidades, isso vai estar focado agora no campo. Então é um sistema extremamente rural, tudo bem? E como eu já disse, vai ser comandada pela Igreja Católica. Então a gente vai ter agora a justificativa, é uma teocracia, né? Uma justificativa religiosa, ok? Para poder falar do poder político. Tudo bem?
Completar aí essa questão, a gente tem que falar dos impostos que cada um dessas classes pagava ou recebia. Não é? Então, para poder entender um pouco mais sobre a cobrança de impostos, a sociedade e a política, a gente vai para a próxima aula também, para não ficar tudo muito jogado aqui de uma vez, a gente fala aos pouquinhos. Então, eu vou encerrar por aqui e a gente já volta com sociedade, política do feudalismo. Tudo bem? Até daqui a pouco. Então, tchau, tchau.